Fala, galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Acabou agora o jogo da Seleção Brasileira, Copa do Mundo, segunda rodada, Brasil 1, Suíça 0, gol do Casimiro, jogada iniciada pelo Vini Júnior, nosso cria, aliás, pode ser o nosso adversário na final do Mundial de Clubes. Para isso, Flamengo e Real tem que ultrapassar os seus adversários na semifinal, assistência do Rodrigo, eles que são atletas do Real Madrid, que pode, como eu falei, ser adversário do Flamengo numa possível final, em fevereiro, março, ali, na final do Mundial de Clubes. O gol foi do Casimiro, que também foi companheiro dos dois de Real. Casimiro hoje joga no Manchester, né? Mas eu começo falando da seleção porque Everton Ribeiro e Pedro não têm oportunidade com o Tite. O Tite realmente parece que só levou os dois devido a ter um apelo e também a pressão, o apelo pessoal, por ter que levar jogadores do clube que foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e estavam em ótima fase. Para que levar o Pedro, então, né? Chegou uma hora do jogo, o gol do Casimiro foi aos 83 minutos, né? Isso aí dá em torno de 38 minutos do segundo tempo, um belo chute de fora da área, mas ele colocou o Gabriel Jesus para alçar bolas na área contra a zaga forte e pouco vazada na Europa da Suíça, uma das melhores zagas do futebol europeu. E colocou o Gabriel Jesus, que é do tamanho de uma garrafa PET, né, irmão? E por que levar o Pedro, então? Por que não colocar o Everton Ribeiro, um meia cerebral, que consegue quebrar linhas? Todo mundo do meio para frente já teve oportunidade. Gabriel Martinelli, Antony, Rodrigo, Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison, todos já tiveram oportunidade. Do meio-campo, Fred, Bruno Guimarães, Casimiro, Lucas Paquetá, enfim, tá difícil realmente, tá muito difícil realmente o Flamengo, torcedor do Flamengo, conseguir acompanhar os jogadores que foram convocados. Eu estou falando de jogadores do meio para frente, tá? Até o Alex Telles entrou hoje, lateral esquerdo, no lugar do Alexandre, né? Militão entrou agora com a lesão do Danilo. O Neymar, lógico, não preciso nem falar que o Neymar tem oportunidade porque é titular absoluto, né? Aí você tem Neymar, Rafinha, Vini Júnior. Aí você ainda tem Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, todos tiveram oportunidade. Todos, menos o Pedro. É inacreditável o que vem acontecendo com a seleção brasileira, né? O Brasil consegue 2 vitórias, classificação garantida, primeiro do grupo, né? Também. Mas os jogadores do Flamengo não conseguem ter espaço pelo Tite. O Tite é chamado de paneleiro. Agora a galera, depois ele fica bolado com a galera, mas a galera não vai perdoar, principalmente o torcedor do Flamengo. A gente espera para o jogo contra o Camarões que eles tenham a oportunidade e talvez comecem jogando, que eu acho difícil, né? Se essa galera entrou aí nesses 2 jogos e Pedro e Everton Ribeiro não ganhou nenhum minuto, enfim, eu não sei se ele está fazendo isso. Isso é ruim para o Flamengo, porque o Pedro está muito valorizado. Claro, a gente não pensa em vender jogadores, mas é um ativo do clube que pode se valorizar e tem potencial para se valorizar. Principalmente o Pedro, que tem mercado na Europa. O Everton já tem 33 anos, já está em viés de ser um jogador mais experiente. É difícil isso acontecer, embora o mundo asiático e também o mundo do futebol, do mundo árabe, né? Lembramos que a Copa é no Catar, né? Enfim, o pessoal lá tem um carinho pelo Everton Ribeiro e, por que não, o Flamengo poderia até futuramente fazer um negócio com o atleta. Mas a gente não está pensando em vender jogador. A situação nem é essa. A situação é a sacanagem e o boicote que estão sendo feitos para o Everton Ribeiro e o Pedro. Isso é nítido, isso é explícito. Em determinado momento do segundo tempo da partida, era jogo que pedia o Pedro e ele não foi sequer acionado para entrar na partida. O Brasil venceu por 1-0, como eu falei, gol do Casimiro. Teve antes um gol anulado do Vinícius Júnior, que também perdeu uma outra boa oportunidade. Tinha que ter tocado para o Rodrigo. Ele também deixou uma vez o Rodrigo na cara do gol, numa linda assistência em que o zagueiro se recuperou e fez o corte. No final do jogo, o Brasil poderia ter feito até o segundo gol, mas não aproveitou as oportunidades. A gente espera que contra o Camarões, Everton Ribeiro ou Pedro, ou então talvez ambos, tenham oportunidade para sair jogando. Um jogo que, teoricamente, é para colocar atletas que, quando você consegue 2 vitórias consecutivas num grupo de 3 jogos, né? No grupo de 4 times e 3 jogos que você tem a fazer, já se garante nas oitavas. Geralmente o último jogo é para você colocar a galera que não está tendo tanta oportunidade, fazer alguns ajustes, e a gente espera, sinceramente, que o Everton Ribeiro e o Pedro, que não entraram ainda, eu acho que entrar contra Camarões eles vão entrar, mas eu começaria com os 2, né? Repito, todo mundo do meio para frente já teve chance ali. Antony, Gabriel Martinelli,
Gabriel Jesus, Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison, Neymar, menos o Pedro. É inacreditável isso. Enfim, bola para frente. Vamos falar de Flamengo. Teve muitas notícias e a gente corre atrás quando a gente é informado, né? Graças a Deus lá no @JúlioMiguelNeto, tanto no Twitter quanto no Instagram, muito torcedor do Flamengo me faz as perguntas para eu poder ajudar, tirar dúvidas, saber o que vem acontecendo. Por isso está aqui, @JúlioMiguelNeto. Se você não me segue no Instagram e no Twitter, vai lá, me siga, @JúlioMiguelNeto. E antes disso, eu também queria agradecer. Nós já ultrapassamos a barreira de 50 mil seguidores no Instagram. Já estamos com 50.600. O crescimento é de forma orgânica e muito ativa. Então, eu agradeço a vocês todos que estão aqui e são inscritos também na Rubro News, no YouTube. Estamos 82.800 loucos ao meu lado, mas são 50 mil pessoas já no Instagram. Realmente vem um crescimento muito bacana e eu sou muito grato a vocês. Então vai lá no @JúlioMiguelNeto, no Twitter, no Instagram, também que tem sempre muita informação. E lá, muita gente me manda pergunta, me questiona sobre possibilidades. E vamos falar o primeiro assunto. Antes disso, eu só peço para você, deixe o seu like, acione o sino de notificação, se inscreva aqui na Rubro News, é muito importante para o nosso crescimento, para cada vez mais os nossos conteúdos serem indicados pelo YouTube, para cada vez mais você ter informações. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva. Tem um botãozinho aqui com a palavra inscreva-se. É de graça, não custa nada e ajuda muito no nosso crescimento. E você é muito bem-vindo aqui. Então, eu peço para você, com todo carinho e confiança no meu trabalho, se inscreva aqui. Beleza? Vamos falar sobre Yuri Alberto. Muita gente no Twitter perguntando: Julião, Yuri Alberto, verdade, não é verdade, não procede? Lembrando que o Yuri Alberto é jogador do Zenit, custou 25 milhões de euros ao clube russo, quando fez a aquisição junto ao Internacional de Porto Alegre, e só está no Corinthians emprestado até o meio de 2023, porque a FIFA permitiu que clubes da Rússia e Ucrânia, na verdade não clubes, né, os jogadores que atuam nessa praça Rússia e Ucrânia pudessem atuar em outro país ou outra equipe um prazo pelo menos de um ano. E é assim que aconteceu a chegada do Yuri Alberto ao Corinthians. Né? O Yuri Alberto foi um dos destaques da equipe nesses últimos 6 meses, que era comandado pelo hoje, podemos dizer assim, treinador do Flamengo, Vitor Pereira. O presidente do Flamengo no Catar, acompanhando a Copa do Mundo, Rodolfo Landim, foi entrevistado e uma notícia que saiu no ge.com deixou claro que, oficialmente, o Vitor Pereira, o português, ex-técnico do Porto, Fenerbahçe e também Corinthians, aliás, sua última passagem no Corinthians, teve inclusive um embate contra o Flamengo no final da Copa do Brasil. Foram 2 empates, 0-0 na Neoquímica Arena, em Itaquera, em São Paulo, estádio do Corinthians, e um empate em 1-1 no Maracanã. O Flamengo chegou a sair na frente logo no início do jogo com o gol do Pedro, que está na Copa do Mundo, e o Corinthians empatou com o gol do Juliano aos 38 minutos da segunda etapa, e o jogo para as penalidades, o Flamengo sendo campeão com um pênalti derradeiro cobrado por Rodinei, que está indo embora para o Olympiacos da Grécia, né? Está muito próximo dessa negociação ser confirmada. Porém, Yuri Alberto, como a gente dizia, ele tem contrato ainda com o Corinthians e vai cumprir. O seu empresário, André Cury, foi procurado por alguns veículos de informação e a gente também conseguiu essa apuração. Então, o Flamengo não apresentou proposta alguma. O Flamengo não apresentou proposta ao empresário André Cury para a aquisição de Yuri Alberto. O jogador vai começar a temporada no Corinthians, vai disputar o Campeonato Paulista e possivelmente será inscrito na Taça Libertadores da América. O que significa que, se ele entrar em campo pelo Corinthians, eu acho que tem um certo alteração no regulamento, mas não pode atuar por uma outra equipe na mesma competição. Lembrando que o Corinthians deve também entrar só na terceira fase de Copa do Brasil. Então, até lá, a gente não sabe se o Yuri Alberto vai voltar para a Rússia, se vai atuar em algum outro time no futebol no mundo, não digo não só no futebol brasileiro. Repito, custou 25 milhões de euros ao Zenit, que não vai dar de mão beijada o jogador, embora a FIFA ainda facilita ao clubes de outras praças a fazer aquisições de jogadores que atuam no eixo Rússia e Ucrânia. Né? No meio do ano, possivelmente, se essa sanção da FIFA, esse dispositivo ainda estiver em vigor, outros clubes poderão se aproximar dessa situação. Lembrando que Vitor Pereira era treinador de Yuri Alberto no Corinthians e gosta do jogador. Porém, isso, por enquanto, não tem relevância. Até porque, como eu falei, Rodolfo Landim, repito, ainda não confirmou de forma oficial, disse até que pode ser hoje,
que ele tem que assinar documentos hoje, que ele irá assinar documentos hoje, lá no Catar, tem um fuso horário, né, Catar-Brasil, mas ainda não é treinador de forma oficial. Ele confirma conversas e tratativas dos responsáveis pelo futebol do Flamengo, e aí, aqui tudo indica, ele se refere a Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo, e também o diretor de futebol, Bruno Spindel. A gente já vinha trazendo com exclusividade de que Bruno Macedo, que é um português, empresário, advogado de Jorge Jesus, mas também emissário do Benfica, de outras equipes do futebol português e também de alguns técnicos portugueses, negociavam desde o dia 16 do 11. Ele que ficou 16 e 17 do 11, fez check-in e check-out no Fairmont, um hotel na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana. Né? E não veio só para tratar do empréstimo de Ramon, o oferecimento, né? O apresentar do lateral direito Gilberto como uma possibilidade para reforço na posição. Lembrando que o Flamengo não tratou com o empresário do Gilberto, mas esse nome foi sugerido à diretoria, que não negou. Né? Até gosta do nome do Gilberto, mas as tratativas ainda não avançaram. Então, repito, engana-se quem acha que o Bruno Macedo saiu de Portugal só para negociar o empréstimo do Ramon, que estava no RB Bragantino, para o Braga de Portugal. Muito além disso foi essa reunião com o Bruno Macedo. Repito, ele foi também consultado sobre o Jorge Jesus, que já confirmou que só vai aceitar qualquer tipo de tratativa e conversa após o meio do ano, tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia e assim seguirá. Ele também participou de oratórios em relação a Hugo Souza, que é um goleiro do Flamengo que está para ir para o Estoril também de Portugal. Além disso, o Ramon ainda não foi anunciado de forma oficial como um jogador do Braga. Eu pontuo isso para vocês, né? Isso foi confirmado por alguns outros representantes e jornalistas da área, mas ainda não foi feito a forma oficial do empréstimo ou da negociação Flamengo e Ramon Braga de Portugal, assim também como o Hugo, que a gente sabe que está de saída para o Estoril, mas também nada de forma oficial. Então, Rodolfo Landim disse que Vitor Pereira ainda não é treinador de forma oficial, mas deixou claro que deve ser anunciado nos próximos dias, nas próximas horas. Inclusive, confirmou que tem documentos a assinar, deixou muito claro que houve reuniões, sim, como a gente acabou de falar aqui, e antes do Vitor Pereira, o Flamengo consultou alguns outros treinadores e um deles foi o Jorge Jesus. E agora a choradeira em São Paulo tá pior. Houve um vídeo, rapaz, da TV Gazeta viralizando. Eu não vou nem falar o nome do jornalista, e tem um ex-jogador de futebol que hoje também participa da bancada do programa, que eu nem vou falar o nome, aliás, nem me recordo, né? O ex-jogador Miller, que atuou por São Paulo, Palmeiras, Santos, São Caetano, passagens por seleção brasileira, disputou Copa do Mundo em 1990. O Miller chamou o rapaz de vagabundo, de mau caráter. Olha, cabe processo. Cuidado, hein, galera? E o pessoal ainda não superou essa situação. O Flamengo, repito, o Rodolfo Landim não assumiu de forma oficial e não anunciou de forma oficial o acerto com o Vitor Pereira, mas a gente sabe que o treinador português já tem um acerto com o Flamengo. Então o Bruno Macedo veio para cá para costurar tudo isso. Em relação ao Yuri Alberto, não tem absolutamente nada por enquanto, mesmo o Vitor Pereira sendo o ex-treinador do Yuri no Corinthians e será o treinador do Flamengo na próxima temporada de 23. Repito, o empresário do Yuri Alberto é André Cury, tá? E a gente tentou contato com o André Cury, tentou contato com outras pessoas e a gente chegou à informação, a essa oratória, de que o Flamengo não procurou o Yuri Alberto, até porque o jogador tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o meio do ano. Lembrando que o Corinthians, nessa negociação, envolveu o Mantuan e o Ivan, que, aliás, está agarrando muito no Zenit, é titular, inclusive defendeu pênalti nos últimos jogos, dando muitas alegrias à torcida do Zenit. Então, o Ivan está muito bem lá, pode ser que, de repente, haja algum tipo de negociação. E o Yuri Alberto é prioridade na equipe do Corinthians para 2023. Então, o Yuri Alberto, torcedor do Flamengo, nesse momento, não tem absolutamente nada. O Flamengo não só não procurou, como não demonstrou interesse, até porque sabe que o jogador tem contrato de empréstimo com o Corinthians, que pertence ao Zenit. O que eu fiquei sabendo que a única possibilidade do Flamengo ter qualquer jogador de times que jogam na Rússia, tá, que estejam com contrato de empréstimo vigente, isso serve para o Alberto, lembrando, o empresário dele é o André Cury, se o Flamengo fizer um contrato ou então a aquisição do atleta junto ao clube que ele tem os direitos. Ou seja, se o Flamengo chegar a um acordo de 20 milhões de euros para o Alberto, talvez o Flamengo consiga tirar do Corinthians, o que não vai acontecer, até porque o Flamengo tem dinheiro, né? O Flamengo tem alguns valores de negociações, podemos dizer assim, avançadas com um meia misterioso, e um deles a gente vai falar aqui, a gente não sabe se esse é o meia misterioso e a gente descobriu, ou é um outro jogador de possibilidade de reforço. Mas o Flamengo tem um dinheiro em caixa separado para tentar a aquisição do Gerson ainda e também deste meia que a gente vai revelar já já aqui no vídeo. Repito,
Flamengo tem realmente valores guardados para reforços, né? O Flamengo tem até condições de pagar mais pelo Gerson, por exemplo, mas o Flamengo tem, nesse ponto, pés no chão, e aí sim explora o seu bom momento, o seu bom... bom não, é o bom momento, a sua estrutura absurda, né? Os bons jogadores que lá tem no elenco, sempre a certeza de ter competitividade nas competições, até sendo redundante, né? De estar sempre disputando títulos, e agora com a aquisição do Vitor Pereira, mostrando para o futebol brasileiro e da América do Sul um todo que é muito competitivo e quer continuar sendo competitivo, quer tirar esses jogadores da zona de conforto, que é importante, porque quando você vai vencendo, é natural que alguns atletas relaxem, né? E nesse elenco tem alguns jogadores ainda remanescentes de 2019, como o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, que possivelmente o Felipe Luiz será o último ano de contrato dele no Flamengo. Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Everton Ribeiro têm contrato até o final deste ano. Já o Arrasca e o Gabi têm contrato um pouco mais longevo. Então, assim, tem muita gente nesse elenco do Flamengo aí que já ganhou muito, e ganhou muitos títulos importantes. Então, o Flamengo trocando o treinador meio que tira essa galera da zona de conforto e faz com que o Flamengo seja sempre muito competitivo, sempre. Então, essa é a tendência. Porém, não tem nada neste momento sobre Yuri Alberto. E o chilique da Paulistada, a gente já fez um vídeo ontem falando sobre isso, é lamentável. É lamentável, já está beirando a loucura, inclusive ofendendo, né, de forma verbal o treinador, que possivelmente está guardando tudo isso e vai processar a quem ele acha de direito, né? Lembrando que o Vitor Pereira está no Brasil, está de férias, está na Bahia com seus familiares, né? E o Flamengo garantiu um acerto com o português. Ele vai trazer a sua sogra, que realmente tem um problema de saúde. Ela infelizmente tem Alzheimer, então o Flamengo vai dar todo o acompanhamento, suporte e tratamento possível para que o Vitor Pereira sinta-se à vontade e acarinhado, não só pela diretoria, mas também por toda a torcida do Flamengo. E outra, o Vitor Pereira, nós estamos hoje no dia 28 de novembro. Caso o anúncio oficial seja informado o quanto antes, ele só deve se apresentar ao Flamengo no dia 2 de janeiro. Já o elenco se apresentando no dia 26. Porém, o Flamengo deve, aqui tudo indica, ter a apresentação do Vitor Pereira no dia 2. Então, do dia 28 de novembro até o 2 de janeiro, tem muita coisa ainda, né? Então, o pessoal lá do Corinthians está revoltadinho. E esse último vídeo foi... Eu até ia botar aqui para vocês assistirem, mas chega a ser vexatório, vergonhoso. Acho que não é nem necessidade de fazer isso. Então, Vitor Pereira pode ser anunciado por Rodolfo Landim a qualquer momento, né? Não só pelo Flamengo, pelo presidente, mas sim pelo Flamengo. O próprio presidente confirmou isso ao GE, e nós já damos uma pincelada no Jogo do Brasil hoje, e o boicote que está acontecendo, sim, com Everton Ribeiro e Pedro. A gente espera uma atitude do Tite nesse jogo contra Camarões, terceiro jogo da fase de grupos. O Brasil é líder com 6 pontos. Além de lateral, a gente falou muito sobre essa situação, né? Pode ser o último ano do Felipe Luiz. O Flamengo tem uma situação, nós falávamos que, inclusive, o Bruno Macedo, empresário português, sugeriu o nome de Gilberto ao Flamengo, que não descartou uma possibilidade de abrir negociações. Repito, a conversa foi de Flamengo com o emissário. O Flamengo não procurou diretamente o empresário do Gilberto, mas essa notícia, inclusive, foi confirmada pelos jornais portugueses, né, como Record, A Bola e O Jogo. É notícia de Júlio Miguel Neto. Obrigado a todos vocês três, veículos de Portugal. O Mateuzinho, notícia que saiu na imprensa turca, estaria negociando ou então entrando no radar da equipe do Fenerbahçe, comandada pelo ex-técnico do Flamengo e do Benfica, Jorge Jesus. O Mateuzinho, assim como o Rodinei, né, se isso acontecer, vai se despedir do Flamengo, né? O Rodinei tem contrato até 31 de dezembro, deixou muito claro que encerrou o seu vínculo. Atlético Mineiro vem negociando com o jogador desde agosto. Os empresários e representantes do jogador têm guardado as 7 chaves uma proposta, porém, eles não aceitaram. A proposta foi boa para receber mais ainda do que ele recebia no Flamengo, um contrato de 2 a 3 anos, mas surgiu uma grande possibilidade do Olympiacos da Grécia, né? Jogar no futebol europeu. O Rodinei já não é mais nenhum menino, tem entre seus 30, 31 anos, se eu não me engano, né? Encerrou o seu futebol no Flamengo em alta, inclusive ficou nessa lista, nessa pré-lista do Tite para a Copa do Mundo, inclusive nos 13, ele está nessa lista, estava na lista, né? E o Rodinei deve ir para o Olympiacos da Grécia, de repente fazer o mesmo caminho que fez o Rafinha. Ele também tem o seu representante igual. Olha que loucura. Então o Rodinei
pode acabar indo para o futebol europeu, já não vai ter vínculo com o Flamengo e gostou do projeto. Agora, o Mateuzinho pode fazer esse mesmo percurso, né? Só que o Olympiacos é da Grécia, o Fenerbahçe é da Turquia. E o Jorge Jesus teria dado ok para o Fenerbahçe apresentar uma proposta. E segundo portais turcos, jornais esportivos da Turquia, eles apontam que a proposta poderia chegar em torno de 2,7 milhões de euros pelo lateral direito Mateuzinho. Ele que começou e se destacou no Londrina e veio para o Flamengo ainda nas divisões de base. E lembrando, o Flamengo não detém todos os direitos econômicos do atleta. Se não me falha a memória, o Londrina tem direito a 50% do jogador e o Flamengo outro montante. Então, eu acho o seguinte, o Mateuzinho terminou em baixa, ele até fez um gol no empate contra o Juventude na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, jogando uma posição um pouco improvisada, um atacante pelo lado direito, até fez um gol de cabeça, mas terminou em baixa. O Flamengo tem o Guilhermo Varela, que será titular, aliás, está jogando agora, né? Portugal e Uruguai, começou o jogo como titular, o Guilhermo Varela, né? É jogador do Flamengo, mas com a saída de Rodinei e de Mateuzinho, isso mostra que o Flamengo deve ao mercado, e por isso mostra que as nossas notícias não são sem fundamento, né? O Bruno Macedo realmente apresentou o nome de Gilberto, o Flamengo já começa a se movimentar para reforçar o seu plantel e também sabendo que pode ser vítima do bom momento e dos frutos colhidos pelos títulos de Copa do Brasil e Taça Libertadores dessa temporada. 2023 do Flamengo já começou há muito tempo, mas esse mês de dezembro vai se iniciar com realmente um pouco mais de ênfase e o Flamengo promete agir com mais força no mercado. Então, o Mateuzinho, se realmente vier uma proposta, eu digo para você que 2,7 milhões de euros o Flamengo não faz negócio. Quem sabe ali 4, 5 milhões, mas o Fenerbahçe tem esse interesse no lateral direito do Mateuzinho. Quer a sua opinião? Coloque aqui no chat, coloque nos comentários. O Flamengo vai sentir falta de Rodinei? O Flamengo vai sentir falta de Mateuzinho? Vitor Pereira é um nome ideal para assumir o Flamengo? E esse chororô da imprensa paulista e o Tite está boicotando Everton Ribeiro e Pedro, e Yuri Alberto, por enquanto, não tem nada, mas é uma boa. Se ele chegando, será que ele vai querer sair como titular do Corinthians para ser reserva do Gabi e do Pedro? E se chegar, amigo, não vai ser titular, com todo respeito. Então eu quero a sua opinião, coloque aqui no chat, nos seus comentários. Cara, vamos explodir de comentário aqui no chat e também no comentário fixado. E repito, você que está aqui ao vivo comigo, se você não deixou o seu like, deixe o seu like, acione o sino de notificação, é muito importante para o nosso crescimento. Porque toda vez que tiver conteúdo, vídeo gravado e também lives, como teve hoje o Tropa Rubro-Negra na sua 4ª edição, lembrando que o Tropa é de segunda e quinta, toda segunda e quinta às 12 horas, simultaneamente na Rubro News Futebol Clube, que é o meu canal, mas também no canal Deco SRN Paparazzo Rubro-Negro, obviamente do Deco e do Gabriel Reis. Então, eu peço para você que quando você se inscrever, deixar o like, mas acionar o sino de notificação e ficar atento na programação dos canais. Beleza? Agora vamos falar sobre reforço no meio-campo. A gente teve uma notícia hoje de que o Flamengo fez uma consulta por Anderson Talisca, jogador do Al Nassr. Tá? Ele está lá desde 2021. Separei algumas coisas aqui sobre o jogador, né? E ele está muito bem na temporada. São o Campeonato Saudita, foram 6 jogos com 5 gols. Né? Ele tomou um cartão amarelo, não fez nenhuma assistência, tem 75% de minutos em campo, 75% dos jogos como titular e tem 30% em participações de gols. Né? Ele está avaliado, segundo o Transfermarkt, por 13 milhões. Ele é um meia ofensivo, tem 1,90 m, 28 anos. Em fevereiro, agora, dia 1º, ele completa 29, jogador com passagens por Besiktas da Turquia, e ele também começou nas divisões de base do Bahia, jogou também no Benfica e no Guangzhou Evergrande da China, retornando ao Benfica, depois voltou para o Guangzhou e foi negociado em 2021/22 por 8 milhões de euros junto ao Nassr da Arábia. Né? A Arábia que ganhou a Argentina de virada, rapaz, na estreia da Copa do Mundo. Né? O Talisca, ele é jogador do Carlos Leite e poderia ter negociações facilitadas. Por quê? O Carlos Leite é jogador do João Gomes, é empresário do João Gomes. João Gomes é jogador do Carlos Leite. E a gente sabe que o Flamengo está sempre envolvido com o João Gomes no noticiário europeu, porque é um jogador que desperta o interesse gigante do velho continente. Né? E também é jogador do Carlos Leite o Ayrton Lucas, que joga no Spartak Moscou da Rússia. O Flamengo já ofereceu a proposta ao Ayrton Lucas. Aliás, notícia exclusiva aqui da Rubro News, do Júlio Miguel Neto. Por isso que eu falo, se você não me acompanha lá na @Júlio Miguel Neto, no Twitter e no Instagram, você está perdendo. Tá? É muito importante você acompanhar a gente lá, porque às vezes a gente
noticia primeiro nessas redes e depois faz os vídeos, conteúdos, lives e vídeos gravados aqui. Então o Ayrton Lucas, ele é um jogador também do Carlos Leite e o Flamengo está em compasso de finalização, de acerto em definição do lateral esquerdo. Ele está emprestado para o Flamengo até o final do ano e o Flamengo sim prioriza a aquisição do jogador. O Flamengo tinha um contrato que obrigava a aquisição por 9 milhões de euros se ele batesse metas, o que não foi e o que não ocorreu nesta temporada. Porém, o Flamengo entende que Ayrton Lucas é um sucessor ideal para a aposentadoria do Felipe Luiz, jovem, talentoso, foi muito importante na final da Libertadores, né? Ele que ocasionou a expulsão do Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, vitória do Flamengo por 1-0 na final da Libertadores esse ano, com um gol do Gabigol, boa jogada do Everton, que está na Copa, né? E Rodinei, que está encerrando a carreira, encerrando o seu ciclo no Flamengo. Então, Ayrton Lucas é um jogador que é visto como essencial para a continuidade na temporada. A proposta gira em torno de 6 milhões de euros, podendo chegar a 6,5 se ele bater metas e também bonificações contratuais. Então, o Ayrton Lucas é um desses jogadores do Carlos Leite, assim como o Anderson Talisca. O contrato do Talisca com o Al Nassr, ele vai até aqui, eu deixei aqui anotado, se eu não me engano, junho de 2024. O que significa isso? O Al Nassr, no duro, só tem até o meio do ano para negociar o jogador. Porque se no final do ano nenhum time se interessar pelo Talisca, ele tem duas possibilidades. Ou ele renova com o Al Nassr, ou ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E aí, esse clube que assinar um pré-contrato com o Talisca, ele pode negociar com o Al Nassr algum valor, né? Algum tipo de compensação financeira e antecipar a saída do time saudita, ou em junho de 24 ele vai para outro destino. Agora, como é um jogador que tem mercado, né, e já atuou por Benfica, por Besiktas, o Flamengo entende que é um bom nome. E o Flamengo começa, sim, a consultar o Talisca, até pelo ótimo relacionamento que o Flamengo tem com o seu empresário, com o Carlos Leite, todos esses motivos que eu já falei aqui. Ele é empresário do João Gomes, é empresário do Ayrton Lucas, e além do Giuliano Bertolucci, ele é um outro empresário que tem uma entrada interessante hoje no clube de regatas do Flamengo. Então, o Anderson Talisca é um jogador que o clube fez consulta e tem interesse em contar para a próxima temporada. Gosta do nome? Será que o Talisca é um meia tão misterioso? Porque dizem que o Flamengo negociava aí com um jogador que seria misterioso, né? Que poderia acertar com o Flamengo e tinham tratativas avançadas. Não sei se ele é esse meia misterioso, não, sinceramente, se ele está tão avançado assim, mas a gente conseguiu a informação que o Flamengo fez consulta e o Flamengo analisa o nome de Anderson Talisca. Então, repito, não sei se ele é esse meio misterioso, se ele realmente está avançado como o Gabriel Reis, né? Essa informação foi do Gabriel Reis, reproduzida pelo GE.com, de que o Flamengo tinha tratativas com um meia bem avançadas que quase não saía no noticiário, né? Segundo fontes da diretoria junto ao Gabriel, e foi reproduzido e confirmado pelo grupo GE, pelo GE.com. Então, a informação que a gente tem é que o Flamengo consultou a situação do Talisca, repito, contrato até junho de 24, e o Flamengo teria que fazer aquisição do jogador. Não seria empréstimo, tá? Repito, ele tem contrato até junho de 24, e vamos supor um empréstimo do Talisca de 1 ano, no final do ano ele pode assinar um pré-contrato com o Flamengo, e o Flamengo dar uma compensação ao Al Nassr e adiantar a manutenção do jogador, ou ele assina um pré-contrato no fim de 23 e no meio de 24 retornaria para o Flamengo. O que eu acho que não seria mais pertinente também o perfil dessa diretoria. Por isso que eu falo, o Flamengo não vai avançar valores em relação ao Gerson, o Flamengo não vai avançar e pagar 9 milhões de ao Ayrton Lucas, lembrando que essa negociação, o pagamento vai ser de forma parcelada em até 3 a 4 parcelas, e além disso o Flamengo formalizou um contrato de 4 anos com a Ayrton. Então, o Carlos Leite, que está envolvido em relação ao Ayrton Lucas, pode se envolver numa negociação de saída do João Gomes. Ele também é atleta, o Talisca também é atleta do Carlos Leite, e pode ser que o Flamengo realmente avance, porque tem esse ótimo relacionamento com o empresário do Anderson Talisca. Gosta do nome? Gostou do nome? Gostou desse vídeo? Então faça isso, suba o seu like, cara. Deixa o like aqui, se inscreva na RU News. É muito importante para o nosso crescimento. Também siga Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, sempre com muita informação para vocês. Peço encarecidamente, hein? Deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação e fique atentos, que a gente pode voltar a qualquer momento. Esse vídeo tem o patrocínio da Bet Nacional, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou.
Bet Nacional, a bet dos brasileiros, e com Copa do Mundo, amigo, o que tá bombando lá a Bet Nacional, lembrando que o embaixador da Bet Nacional é nada mais nada menos que o nosso cria, Vinícius Júnior. Então é isso, faça o seu cadastro, escaneie esse QR Code aqui ao meu lado, pegue o seu celular, faça o seu cadastro de forma gratuita, lá você faz depósito e saque via Pix, entra na hora, saque não, né, Gilão? Saque via Pix, então é muito importante. Se você tiver dificuldade com esse QR Code aqui ao lado, tem no chat fixado aqui desse vídeo o link da Bet Nacional e também na descrição fixada do conteúdo. Galera, muito obrigado pela audiência e só aqui você sabe sempre as informações com excelência. Forte abraço, tamo junto, saudações.